Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo, dia do Senhor é o significado dessa palavra. Obrigado por estar conosco. Está começando mais uma etapa de uma aventura longa que estamos a percorrer sobre verdades esquecidas e especificamente os novíssimos. Novíssimos são as realidades últimas que vão acontecer com a aventura humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas Luz da Vida. Ao tema do juízo, 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. E está começando hoje uma série de programas sobre o último dos novíssimos. Aliás, o mais bonito. Com o devido respeito aos demais, morte não é um tema tão bonito. Juízo, sim, se o juízo for para aqueles que estiverem na graça de Deus na hora derradeira da sua morte. Inferno não é um tema nada bonito. Já tratamos de todos esses. E não podia deixar de ser o tema do paraíso. É o último e certamente é o mais importante. Mais importante porque é a nossa meta, é o nosso destino, anelamos por ele, esperamos por ele. Essa é a nossa expectativa, a expectativa de toda a Escritura que termina dizendo Maranatá, vem Senhor Jesus, ou Maranatá, o Senhor Jesus vem. Creio na vida eterna, essa é a última frase do credo, e creio precisamente a expressão eternidade, vida eterna, dentre todos os 4 novíssimos, só se aplica à eternidade em Deus, à eternidade com Deus, vida eterna. O inferno, a condenação, não é vida, é existência sem Deus. Vida eterna é propriamente o paraíso, é propriamente a eternidade. A 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, descreve de uma forma tão cifrada, tão enigmática, a vida eterna, o último dos novíssimos, o paraíso, que aguça também a nossa curiosidade, desperta o nosso interesse, mas principalmente é um fomento para a nossa fé. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O texto é clássico, o texto é famoso. E como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui o apóstolo Paulo cita literalmente Isaías capítulo 64, versículo 4, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Ora, surge então uma pergunta: como é possível falar daquilo que os olhos não viram? Daquilo que os ouvidos não ouviram? Como se pode falar de uma realidade da qual não temos a mínima experiência? É correto, é exato, é preciso, dá segurança para nós falar de algo que ainda não aconteceu? Essa felicidade sem fim? A resposta é sim, se nós dissermos e afirmamos com toda segurança que o ensinamento da Igreja sobre a vida eterna, bem como o ensinamento sobre a morte, sobre o juízo, sobre o inferno, isto é, sobre os 3 outros novíssimos, é um ensinamento de fé. É um ensinamento que está consignado nas Escrituras, mas principalmente é doutrina de Jesus. É o ensinamento de Jesus. Ensinamento de Jesus que foi transmitido pelos apóstolos, foi sustentado unanimemente pela Igreja, foi transmitido no decorrer dos séculos e é conservado incólume. É a fé da Igreja. É o Espírito Santo quem nos garante, pela Igreja,
É a Igreja quem nos garante, pela fidelidade à tradição ao longo dos séculos, pela identidade e identificação da sua doutrina com a doutrina dos apóstolos e esses, por sua vez, com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, por sua vez, como veremos, com relação aos novíssimos, bem como com relação a tudo, está na linha de continuidade com o Antigo Testamento. É óbvio, e já vamos começar hoje nesse programa a fazer uma investigação lá nos primórdios, lá no Antigo Testamento, que a fé de Israel com relação à vida eterna, ela experimenta no Antigo Testamento uma evolução. A Bíblia precisou de 1000 anos no Antigo Testamento, no Novo Testamento precisou de 100 anos. No Antigo Testamento precisou de 1000 anos para ser completamente redigida. Portanto, o Antigo Testamento, para ser encerrado, para chegar ao final, o livro do Antigo Testamento mais recente, até o livro, os textos do Antigo Testamento mais antigos, nós temos um lastro de 1000 anos. Ora, não se pode esperar que em 1000 anos a fé de Israel a respeito da vida eterna tenha sido a mesma. Não. Nos primórdios, no começo, nos tempos mais antigos e do ponto de vista da redação dos livros do Antigo Testamento, os primeiros textos, a crítica literária, o estudo da palavra de Deus, hoje os estudiosos são quase unânimes em dizer que os primeiros textos, os mais antigos textos, remontam ao ano 1000 a.C. Os livros mais recentes, 150, 200 anos antes de Cristo. Então, vejam, 1000 anos. Imaginar que lá no passado, mas no passado bem remoto, Israel tinha consciência nítida dos tempos mais recentes, mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre aspectos da vida eterna? É claro que não. Isso quer dizer que nos livros mais antigos, não havia sinal, não havia clareza, não havia indício seguro, não havia prova contundente do que nós chamamos hoje de novíssimos. Por exemplo, a ideia da ressurreição, do juízo final, do juízo particular. Para onde iam as pessoas que morriam? Essas respostas só começaram a ter essas perguntas só começaram a ter respostas a partir de livros mais tardios. Em síntese, e já vamos começar agora esse itinerário no Antigo Testamento, não se pode esperar em vários livros do Antigo Testamento alusões à vida eterna, alusões ao inferno, alusões ao céu, alusões ao purgatório, alusões à oração pelos mortos, alusão ao juízo final, etc. Mas, com o passar do tempo, certas afirmações já vão apontando uma consciência mais amadurecida, mais depurada a respeito do além, a respeito da vida após a morte. Isso nós já vimos quando investigamos o tema do inferno, em 28 programas, os primeiros programas sobre o inferno. Tem isso, você pode acessar esses vídeos todos no nosso portal e também no YouTube do nosso canal da Rede Século XXI. E é o que nós vamos fazer também com relação ao paraíso. Não existe em vários livros, primeiros, os remotos do Antigo Testamento, nenhuma alusão ao céu. O que não significa dizer que no Antigo Testamento não se faça alusão ao céu. Faz-se sim, mas nos livros mais tardios. Porque a fé é dinâmica. As verdades de Deus não mudam. O que Deus prepara para revelar aos homens está guardado. Mas o catequizando, mais o educando, como toda criança que vai para o jardim, que vai para a escola, a sua capacidade de compreensão é muito limitada. Por isso, no prezinho, depois no jardim 1, no jardim 2,
ela vai recebendo conhecimentos de acordo com a sua capacidade de compreensão. À medida em que ela cresce, amadurece, então, desperta, forma-se o seu cérebro, o seu sistema nervoso central vai se desenvolvendo e vai abrindo-se para a possibilidade de captar novos conhecimentos. E aí, novos conhecimentos são dados para aquele ser em desenvolvimento. Da mesma forma, o povo de Deus do Antigo Testamento, povo rude, povo de uma mentalidade muito parecida com a mentalidade dos povos do seu tempo, um tempo realmente arcaico, Deus escolhe esse povo, reserva muitas coisas para ensinar a esse povo, mas não no começo. Como bom pedagogo, vai revelando a conta-gotas, vai revelando paulatinamente os ensinamentos, todos os ensinamentos, todos. Ensinamentos morais, ensinamentos doutrinais, ensinamentos litúrgicos, ensinamentos a respeito do Messias e ensinamentos também a respeito da vida eterna. Pronto, com essa introdução, nesse primeiro bloco, nós já abrimos a página do Antigo Testamento para investigar como Israel começou a ter as primeiras noções de vida após a morte e, especificamente no que toca o assunto que está começando a ser tratado hoje, a vida eterna, a felicidade sem fim, a recompensa para os bons, a morada daqueles que atravessaram essa aventura aqui na terra e morreram na paz de Deus. Para onde eles vão? Onde eles estão? Como será essa vida? Acaba ou não acaba? Quais os critérios, quais os requisitos para se chegar lá? Todas essas perguntas, eu repito, em certos livros do Antigo Testamento, não vão ter resposta. Depois, em outros livros, a resposta já começa a ser dada, mas de forma imperfeita, de forma incompleta, porque traduz a mentalidade pontual de Israel naquela época. Convido, então, você a não perder nenhum desses programas. Não sabemos de quanto vamos precisar para abordar, pelo menos quase exaustivamente, o tema tão fascinante da vida eterna com Deus. Em todo caso, está começando e gostaríamos que esse percurso fosse feito com você, que você não perdesse nenhum desses programas, porque pretendemos estudar, investigar, intuir e aprofundar o tema maravilhoso da vida eterna com Deus, o céu. Não saia daí, no próximo bloco continuamos. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela primeira vez abordando o último dos novíssimos, o paraíso. Novíssimos, as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 65 programas, e ao tema do inferno, 28 programas. No primeiro bloco, havíamos já feito uma breve introdução da temática que vai ser abordada a partir desse segundo bloco, no Antigo Testamento, qual é o ensinamento a respeito do paraíso no Antigo Testamento. Os primeiros livros da Bíblia, os mais antigos do Antigo Testamento, não tratam em absoluto do paraíso, nem da vida eterna como um todo, nem de céu, nem de inferno, nem de juízo final, porque não era isso abordado, já que a fé de Israel era muito rudimentar. E os livros mais antigos traduzem isso. Só com o passar do tempo é que os livros mais tardios começam a tratar da vida do além, da vida após a morte, questões a respeito do lugar onde ficam os maus, a punição para eles, a recompensa para os bons, a distinção de destinos de bons e maus após a morte,
conceitos relacionados e aspectos, verdades sobre a eternidade. Muito bem, então agora nós vamos aos textos mais antigos que começam a tratar das questões relacionadas ao pós-morte. O primeiro texto, Gênesis capítulo 25, versículos de 7 a 8. Por que esse texto foi escolhido? Ele foi escolhido porque trata da morte de Abraão. Quantos anos ele viveu e para onde ele foi depois da morte? Como a Bíblia descrevia nesse período tão antigo, eu repito, os textos mais antigos, estamos aqui num deles, do Antigo Testamento, remontam ao ano 1000 antes de Cristo. Então, é bem lá atrás. Leiamos o texto e teçamos alguns comentários. Abraão, eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Então, Abraão foi unir-se aos seus. Interessante que aqui nós temos um texto bastante vago. Primeira pontuação, o texto não diz que Abraão desapareceu. O texto não disse que Abraão deixou de existir. Mas disse que ele, não o corpo dele, ele. Pois uma coisa é dizer o corpo de fulano, ali é só o corpo. Outra coisa é dizer fulano. Estritamente falando, quando nós vamos ao enterro e ao sepultamento, e presenciamos o sepultamento, a colocação do corpo na terra, ou no túmulo, ordinariamente nós não dizemos fulano foi enterrado. Não, o corpo de fulano foi enterrado, o corpo de fulana foi enterrado. Mas aqui uma frase misteriosa. Abraão foi unir-se aos seus. Outra coisa que chama a atenção, unir-se aos seus. Ora, se uma pessoa vai se unir a outras, ela não está sozinha, ela está com os outros. Aqui está, no livro do Gênesis, o começo do pensamento judaico a respeito do Sheol. O que é o Sheol? Palavra que também significa Hades, com H. H-A-D-E-S. O Sheol, ou C-H-E-O-L, ou X-E-O-L, tem duas escritas e duas pronúncias também, era a mansão dos mortos. A primeira ideia, primitiva ideia do destino dos mortos era essa, um lugar subterrâneo onde os mortos se encontravam. Os mortos estavam. Pergunta-se, nesse período, a situação dos mortos, Abraão foi reunir-se aos seus. Como era? Eles dormiam, estavam acordados, tinham nitidez, tinham consciência, falavam, se alegravam, sentiam frio, sentiam sede, sentiam fome? Não se sabe. A crença em outros povos era diferente. Outros povos acreditavam na reencarnação, como, por exemplo, pensemos no mundo egípcio. O defunto, o corpo era levado para um lugar e acreditava-se que ele se banquetearia com os mortos, por isso se levava muita comida. Também se acreditava que a riqueza dele, ele desfrutaria no pós-morte, por isso se construíam as pirâmides, e com tantas galerias, tantos lugares secretos, para esconder não somente o corpo do faraó que morreu, mas também as riquezas.
Aquelas construções gigantescas traduzem isso. Foram construídas não somente para homenagear o ilustre que morreu, mas para guardar as riquezas deles. Mas esse pensamento não é o pensamento dos judeus. Os judeus não tinham essa concepção. É uma concepção alheia à fé de Israel, a questão da reencarnação. No judaísmo não se crê nisso. Então, aqui nós temos simplesmente isso. Era uma noção bastante primitiva, o Sheol, a mansão dos mortos, e era debaixo da terra. Um lugar não muito claro no ensinamento da Bíblia. A Bíblia fala muito pouco dessa mansão dos mortos. Era uma condição de letargia, de sono, em que se encontravam os falecidos, todos num determinado lugar. Aí, então, eu repito, Abraão morreu em idade avançada e foi unir-se aos seus. Pronto. O livro do Gênesis fala apenas isso. Vamos agora para o capítulo 46 do livro do Gênesis, porque ele vai trazer uma outra informação. Capítulo 46, versículo 3. O que é que o Senhor Deus diz para Jacó quando ele chega ao Egito? Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Interessante, Deus de teu pai. O pai de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, já tinha morrido quando Israel parte com tudo o que lhe pertence para o Egito. O pai dele já tinha morrido. Mas Deus o chama o Deus de teu pai. Expressão que, no meu entendimento, não teria nenhum sentido se o pai dele tivesse desaparecido, se não existisse mais. É claro também que não podemos forçar a barra e dizer que, por causa dessa frase, já temos uma ideia clara de que o pai de Jacó, que é Isaque, pai de Esaú e de Jacó, porque já tinha morrido, agora ele está num lugar nítido, já participa da felicidade sem fim? Não. Outra expressão que, aliás, é clássica no Antigo Testamento e que é usada pelo próprio Jesus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essa expressão é mais consistente porque envolve 3 patriarcas: Abraão, o pai; Isaque, o filho; Jacó, o neto. Então são 3 gerações: pai, filho e neto, falecidos. Ora, a fé de Israel é a fé no Deus desses pais, o Deus deles. Jesus, no Novo Testamento, vai dizer: o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Para os saduceus que negavam a fé na ressurreição e colocaram uma trápula, uma armadilha para Jesus a respeito de uma história inventada de uma mulher que teve 7 maridos, casou com o primeiro, depois com o segundo, com o terceiro, e os 7 na eternidade, com quem ela vai se casar? Foi uma armadilha para pegar nosso Senhor Jesus Cristo, e ele não caiu nessa armadilha. Ele chama o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, se é Deus dos vivos e não dos mortos, pois não há sentido falar no Deus dos que estão mortos, essa expressão não teria nenhum sentido se o significado fosse esse. Seria até contraditório falar do Deus da morte, do Deus dos que já morreram, mas do Deus dos vivos. É Jesus quem diz isso. Então nós temos aqui um enigma, nós temos uma expressão que precisará de tempo para ser desdobrada, para que se compreenda que aqueles que já morreram estão vivos. Mas isso vai demandar tempo. Aliás, vai demandar séculos. E quantos séculos? Está terminando o nosso primeiro encontro sobre o paraíso. No próximo encontro ainda vamos centrar nossas atenções no Antigo Testamento
já partindo para os profetas, para os livros sapienciais, quando já se começa a ter uma noção mais elaborada, mais elucubrada, o Deus que dá a morte e dá a vida, o Deus que faz vir a vida, o Deus que não vai permitir que o seu servo conheça a corrupção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque o vosso bordão, o vosso cajado me dão segurança, e habitarei na casa do Senhor enquanto durarem os meus dias. Mas que expressão é essa? Será que é uma alusão à eternidade? Tudo isso nós vamos ver a partir do nosso segundo encontro sobre o paraíso. Convido você a estar conosco. Convido você a estabelecer um itinerário fascinante no Antigo Testamento, desde os textos mais remotos que não respondem muita coisa, até chegarmos ao Novo Testamento com o ápice da revelação cristã de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o paraíso. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.